Chegou a hora, fique mais perto. Tem gente fazendo uma nova escola. Se você quer construir um projeto, ligue a TV no Aula Lá Fora. Aula Lá Fora, trabalho em equipe. Aula Lá Fora, falar e ouvir. Aula Lá Fora, no maior pique. Sempre ligados no que acontece aqui. Aula Lá Fora. Hoje a gente começa a acompanhar o trabalho da professora Beatriz com a turma do 2º ano, do 2º ciclo, da NF Demercindo da Costa Brandão. Então, gente, vamos começar um programa hoje. E alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer esse começo? A gente pode entrar inteirando já, a professora dá o sinal. A professora dá o sinal e vocês entrando na sala. A gente chegando. Chegando de casa na escola. A gente começou na merenda. Por que começar na merenda? Porque a gente vai falar sobre os alimentos hoje, né? Ah, então você já acha que a gente já poderia ir direto ao assunto? É. Eu tô com fome, sim. Então você começaria pela merenda? Eu não. Não, mas... Eu prefiro a professora bater no sinal e nós todos entrando. Eu prefiro que comece na hora do recreio. Porque eles brincam, mas vai Peraí, a hora do recreio é a mesma hora da merenda? Não, primeiro a gente toma merenda. Depois a gente vai pro recreio. Peraí, primeiro vocês comem. Isso, depois vai pro recreio. Quem gostaria de vir aqui? É Flávia? Isso. Aqui no quadro negro, e a gente coloca todas as ideias e a gente faz votação, é isso? Começar merenda. Merenda e entrando com mochila e sinal. Fazendo a chamada. Você comanda a votação e pela chamada, pode ser? Eu voto pela merenda. 4? Tem que começar pelo sinal. 7 então no sinal, Flávia. E tira o da mochila do Hector. Quem quer começar pelo recreio? Quem gostaria de começar pela chamada? Nem a pessoa que deu a ideia gostaria. É que veio uma ideia melhor, né? Mas não tem problema, então. Você deu uma ideia, mas preferiu outra, não foi isso? Então eu proclamo a vitória de nós começarmos o recreio. Então, como que a gente vai começar pelo recreio? Dividir as decisões com a turma pode demorar mais, mas é um ótimo exercício para o pensamento, para o desenvolvimento da cidadania e uma ótima forma de envolver as crianças. Porque se a gente chegar fazendo, a gente chega e ir direto pro recreio, não vai ter lógica. Para ter essa saúde de fazer esses exercícios, a gente precisa comer bem. Primeiro, aí a gente faz o exercício e mostra como que a gente comeu. Aí continua o programa. Esse programa vai passar para os professores e eles sabem a sequência, né, do que acontece, como é que é, entendeu? A lógica já tá aqui na votação, vocês escolheram, então já tem uma lógica. Ninguém está fingindo que vocês estão no recreio e a gente vai chegar. O barato da história é, vocês chegaram a uma conclusão que querem começar pelo recreio. Então vamos para o recreio. Então essa é a lógica. Entendeu? A lógica já está ali a lógica, na votação. Então vamos começar pelo recreio? Vamos tirar os times então. Deu para ver que eles se envolveram muito e o nosso programa ganhou com isso. Porque o início que eles sugeriram para o programa é super criativo e diferente dos outros dias. Pra gente conseguir essa força toda aí, o que a gente precisa? Comer!
Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos subir? O que me preocupa bastante é a maneira com que vocês se alimentam. A gente sabe que tem bastante gente aqui fã daquelas famosas besteiras, né? Dá o exemplo de uma aí, que todo mundo gosta. Essa escola trabalha a questão da alimentação das crianças porque sabe que elas estão em fase de crescimento e precisam comer bem. Mas para isso precisam de informações sobre os alimentos. A gente sabe que vocês gostam de comer todas essas coisas, mas a gente tem que comer umas outras coisas também importantes. Então a gente precisa comer o quê? Exatamente. Na alimentação que a gente tem aqui na escola, o que a gente junta? As vitaminas, as carnes, os legumes, as verduras. Em qual alimentação? Na merenda. E o que a gente tem na merenda? Sopa, arroz doce, macarrão. Vocês têm risoto aqui? Polenta. Isso, muito bem. Quem é que poderia, então, conversar com a gente um pouquinho sobre a merenda? Quem é que poderia dar algumas... Quem é a Selma? A merendeira! Então tá bom. Então a gente vai até lá, pedir para que ela dê algumas instruções pra gente. Essa conversa foi um despertar para o assunto. As crianças agora vão comer a merenda e conversar com quem cuida da alimentação delas aqui na escola, a merendeira e a nutricionista. Bom dia, gente! Bom dia! Hoje nós temos risoto de frango, que é uma comida muito gostosa, que vocês adoram. Então, vocês podem se servir, né? Ô Selma, na minha época de escola a gente não se servia, agora já mudou isso? Agora eles se servem, eles sabem a quantidade do que eles querem comer, não tem desperdício. Pode ir. E às vezes eles reclamam, dizendo, ih, hoje não tá bom. Ah, de vez em quando reclamam. Sempre tem um ou outro que reclama, né? E você às vezes acha que não fica bom, às vezes... Não, porque em geral a merenda é nutritiva, né? Só que os valores deles é a geração hambúrguer, eles adoram coisa assim, né? Fritura. Quando eu quero repetir, quais os cuidados que eu tenho que ter? A gente tem que pôr a nossa quantidade para depois não jogar no lixo. Pegar pouco para depois não jogar no lixo. Ah, não encostar a colher que eu vou me servir no meu prato. Por quê? Porque senão pega doença. Pessoal, eu trouxe para vocês então uma pessoa para falar sobre nutrição. Quem é essa pessoa? Nutricionista! Nutricionista, isso. É a Jaqueline, tá? Bom dia, né? Eu trabalho lá na merenda escolar, na cozinha central, onde faz a merenda que vocês acabaram de comer, tá? Pelo jeito todo mundo gostou, né? A merenda é uma parte importante da alimentação diária nossa. Aqui, ó, é uma pirâmide de alimentos. Então, essa pirâmide a gente ensina como a gente deve se alimentar corretamente. A base mais larga estão os alimentos que a gente deve comer em maior quantidade nas refeições. Que são os alimentos energéticos. E acima deles estão os alimentos que nos fornecem vitaminas, sais minerais e fibras. Eles são chamados de alimentos reguladores. Então, passando desse grupo, a gente vai para o grupo dos construtores. O que os construtores vão fazer para o nosso organismo? Construir o quê? O nosso corpo, o nosso crescimento, reparar os nossos tecidos quando a gente fica doente. O pico da pirâmide, que é onde vocês gostam, né? Por que esses alimentos aqui estão lá no pico da pirâmide, lá no topo da pirâmide? Eles são dos biscoitos recheados, são as guloseimas, né? São os sorvetes. Podemos ver que os conceitos da aula podem ser dados em outros espaços fora da sala de aula. Na quadra, depois da queimada, a professora comentou a relação entre exercício físico e os alimentos. E depois, no refeitório, enquanto se serviam, as crianças refletiam sobre isso e decidiam sozinhas o quanto queriam comer e se iam repetir ou não. E agora, elas estão discutindo quais os alimentos que elas comem e aprendendo como o corpo utiliza esses alimentos.
Com tudo isso, a turma não só amplia o conhecimento sobre alimentação e saúde, mas também vai definindo as suas ações e atitudes em relação à alimentação. Oi, professora, eu quero saber. O hambúrguer, ele é feito de pão, de carne, de salada e de ovo. Então aí, de queijo, boa, lembrou? Então ele é saudável. Ele, na realidade, é um alimento completo, sim. O único problema é a quantidade de gordura. Ele é bem gorduroso. Se a gente ficar comendo bastante comida assim, só saudável também, a gente pode ficar gordinha? Pode, porque assim, muitas vezes você come arroz, feijão, carne, salada. Só que você come também um pouco acima do que você precisa. Então, tudo que você come acima do que você precisa, fica no seu corpo em forma de gordura. Enfim, a gente descobriu que temos um monte de dúvidas relacionadas à alimentação e a Jaqueline fez esse convite para a gente ir até a cozinha central onde faz a preparação da merenda escolar para todas as escolas de Santo André. Então eu acho que seria legal a gente, esses dias, pensar um pouco sobre essa questão da alimentação que a Jaqueline já falou e trazer mais dúvidas para que a gente possa ainda especular mais esse assunto. Vocês não acham? Obrigada, Jaqueline. Obrigada, viu, criança? Até o dia da cozinha. Até o dia da cozinha. Obrigada. A gente está indo agora para a Cozinha Industrial de Santo André, a Craisa, que prepara 50 mil merendas por dia para a rede pública. Tá todo mundo acomodado? Podemos vir, tá todo mundo aqui. Aqui é o sacolão. O que é aqui? Sacolão. Ah, o sacolão. É o que aqui? E pesca. Ah, tem gente pescando lá? Não pode levar peixe, eu falo. Pescando ali, ó. Como é que chama essa avenida que a gente tá? Oi? Avenida dos Estados. Ah, Avenida dos Estados. Você me tira de lado pra falar dos seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela não presta, me aproximei. Eu não pegarei a sua falha. Ele estava sozinho, querendo pensão e alguém pra comprar. Você deixou ela de lado pra não falar uma cara de guitarra. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Eu sei também. Passa, falei. Chegamos agora na cozinha central do Craisa. Vamos entrar e conhecer o funcionamento dessa cozinha. Bom dia. Bom dia. A touquinha, vocês já sabem pra que precisa? Pra colocar na cabeça. Cabelo da comida. Isso mesmo. Então, cada um pegando uma touquinha, já podem ir colocando. E a gente vai entrar na cozinha, Gabriel. Coloca, Hector. Ué, mas nós vamos entrar num lugar que tem comida, não pode, pensou? Meu cabelo não cai. Não tem. Você já pensou chegar lá na escola, um cabelo na merenda? De jeito nenhum. Ninguém come. Não. Quem disse que o cabelo... isso é uma careca. Cadê a sua? Isso é uma careca, Cláudia. professora. Deixa eu pôr. Cadê a sua, Gabriel? Então me dá, por favor, nós vamos colocar. Sem colocar, ninguém pode. Vamos agora entrar na cozinha, onde é preparada a merenda, né? Vamos até lá? Então vamos lá. Hector, Jaqueline. Hoje é sopa de massa. Em Santo André, a gente tem a cozinha central, que é essa cozinha que a gente está, que produz a merenda para as escolas. Então quem vai comer de manhã, a merenda está pronta às 6 horas. Né? Quem vai comer à tarde é essa produção que você está vendo aqui. A merendeira só vai mesmo preparar o macarrão. As duas pias, então vai. Fotografa as duas pias aí, vai. É importante que a monitora e a professora aproveitem as oportunidades da visita para fazer as relações entre o que as crianças estão vendo e o que elas estavam trabalhando na sala de aula. Então, olha, hoje nós estamos fazendo o cardápio sopa de macarrão, legumes e carne. A Conceição cozinheira, a Conceição explica pra
para ele o que você já fez aqui hoje? É uma média de 480 litros, eu vou tirar hoje nessa caldeira. A produção, em média, sai 50 mil merendas, quer dizer, 50 dá mais ou menos uns 10 mil litros de sopa. Então, como a gente explicou, é aquela alimentação equilibrada, porque ela tem um pouquinho de cada elemento que vocês já aprenderam. Explicar algum legume também é feito aqui nessa área. Professora, não tem o perigo de a hora que também se queimar essa parte aqui? Sim, se ela encostar lá quente, se ela encostar aqui. Claro, por isso que tem que ser bem de longe e ela tem a prática. Você não viu 26 anos que ela faz isso. Ela deve ter dado uma encostadinha ali, mas olha lá. Olha lá a prática dela, olha lá. Olha lá, Hector, vai encher de novo, olha lá, menino. Elas vão em casa, elas vão mexendo, por quê? Vai acrescentar o macarrão. Ela sente dor no braço? Olha, realmente é um trabalho bem exaustivo, tá? Elas têm que estar sempre trocando as atividades com uma câmera frigorífica, como eu falei. Conferida e colocada nos caminhões onde vai ser levado para a escola. A merenda então está pronta, vamos tomar merenda então? Vamos comer a merenda. Vamos pegar um pouquinho. Bom, depois de tomar a sopa, nós vamos voltar para a escola e vamos tirar o peso e a altura das crianças para a gente saber em que nível nutricional elas se encontram. As nutricionistas estão aqui colocando a fita métrica nessa superfície plana porque as crianças têm que encostar para você medir a altura. E por que é importante medir a altura? A pesagem, a medida é super importante para estar avaliando o estado nutricional da criança, né? Está dentro do peso. Toda vez que a criança vai ao pediatra, o pediatra também faz essa medida. Aqui, para nós, é um trabalho específico nosso. Qual é essa referência padrão de peso e medida de altura? A gente tem uma tabela, nós brasileiros não temos, essa tabela é americana, é o CDC 2000, né? E ela é uma curva que traça peso, altura, peso, idade, peso e estatura. Então a gente avalia conforme idade, peso, aí classifica essa criança nessa curva. Mas infelizmente a gente só tem um padrão americano, né, dessa curva, nós não temos um padrão brasileiro. Vocês discutem essa questão, essa possibilidade? Os órgãos, as faculdades estão tentando fazer os padrões brasileiros, né? 58.800. Ai, que muito mais tira o boné. Vai querer pesar mais? É importante que a escola faça esse acompanhamento para poder detectar distúrbios da saúde ou desequilíbrios da alimentação das crianças. A alteração da relação do peso e da altura pode indicar, por exemplo, uma doença interna sem sintomas, ou obesidade ou anemia. Como é que as professoras podem estar fazendo essa medida de altura e de peso? Nessa escola aconteceu que eles entraram em contato conosco, que somos nutricionistas, tem a área toda da alimentação aqui, que é atrás, que comanda essa parte de alimentação aqui em Santo André, mas todo o professor, ele pode estar procurando gerar convênios com as faculdades, com os estudantes de nutrição, para estar dando aula, dando uma orientação, explicando um pouco sobre alimentação. Os profissionais, eles têm as tabelas certas para estar comparando se a criança está obesa, está desnutrida. É muito bom ter o acompanhamento do profissional nutricionista, que ele está capacitado para ver esses outros casos também, porque nem todo mundo vai se enquadrar naquilo, né? Hoje em dia, em qualquer área pedagógica, a primeira norma é essa: a professora cuida da saúde física, e nisso está incluída a questão da alimentação, e faz parte mesmo da tarefa da professora, não só ensinar ou desenvolver a parte intelectual, mas a criança como um todo, né? Quando a professora detecta algum problema ou que sente que pode ser nutrição, altura, peso, qual o encaminhamento que ela deve fazer? Então, eu acho que em princípio com os pais, né?
verificando com os pais o que acontece, como está a família. O pediatra também vai estar encaminhando para uma nutricionista. Você já viveu uma situação dessa? Principalmente essas crianças, né, que não tomam café. Na reunião, a gente pergunta, né, e pede realmente pais, isso, na reunião de pais. E aí pede para que leve ao pediatra, né, tem crianças que às vezes não aceitam leite logo de manhã, então que substitua por alguma outra coisa, né, que possa estar ajudando, deixando mais... Eles ficam até mais espertos, assim. Eles chegam na escola meio assim, cansados. Você fala, o que será que está acontecendo? Aí você vai lá dar uma bolacha, já refresca um pouco, já fica um pouco melhor. Depois da merenda, você vê que eles ficam mais ativos, né? O café da manhã é a principal refeição, porque depende da criança ou da mãe, vai dormir cedo, aí fica um longo período, né, sem comer. E o nosso corpo, mesmo em repouso, ele gasta energia, ele precisa de alimento. Então é fundamental o café da manhã mesmo, incentivar isso. Depois da conversa com as nutricionistas e da aula lá fora na cozinha central, a professora propôs para os alunos que eles mesmos fizessem alguma coisa saudável na cozinha da escola. A partir daquela classificação nutritiva dos alimentos, eles escolheram fazer uma salada de frutas. E a outra a gente vai colocar o leite condensado, né? Então, comer sem lavar. Para que a gente vai fazer essa salada de fruta? Para reunir bastante vitaminas? Isso, para reunir bastante vitamina numa única alimentação, que é a qual que a gente sugeriu? Salada de fruta. Isso, muito bem. O que a gente vai colocar nessa salada de fruta? Quem é que trouxe o que aí? Laranja, melão, maçã, uva, banana. Leite condensado. O leite condensado. O que a gente vai fazer agora com as frutas? Lavar. Por que a gente não pode comer sem lavar? Com micróbios. Então vamos lá pra gente lavar as frutas, pra gente preparar aí a coisa gostosa? Vamos lá? Mas eu também fazer. Vamos desembrulhar. Tira, por favor. Vamos ver quem tem habilidade agora com faca. Tirar o cabinho? Bem lavadinho? Tirando o cabinho. Tá. Precisa lavar depois que tirou esse cabinho verde aí. Daí a gente pega aqui e a gente acompanha. Você vai fazer como? Pegar aqui, ó. Vai pôr ali pra lavar. Tá. André, quem te ensinou a tirar o verdinho? Hã? Você aprendeu sozinho? De tanto comemorando? Olha lá a sujeira lá dentro. Não pode sujeira no ralo. O que acontece? Esse desperdício de água aqui, ó. É uva por uva que tem que lavar, hein? Pode cortar. Vimos até aqui que a professora Beatriz explorou de várias formas as informações necessárias para as crianças entenderem a importância nutricional da alimentação. Ela criou espaços para que outros adultos falassem, para que as crianças fizessem perguntas, tomassem suas decisões e refletissem sobre sua própria alimentação. Ela fez sua parte, que é planejar, organizar e conduzir o processo democraticamente. Pessoal, chegou a hora tão esperada, né? A hora mais gostosa aí de todo aquele preparo. O que a gente vai comer? Leite condensado. Com leite condensado, né? Esse é o detalhe. Isso.